Assalamu alaikum, boa tarde, boa noite, bom dia, bem-vindo ao canal A Verdadeira Religião de Deus. Vamos gravar esse vídeo, hoje eu quero falar sobre a divindade de Jesus. Os cristãos acreditam que Jesus é Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade Divina, que há mais de 2000 anos atrás decidiu encarnar em um corpo mortal e nascer da Virgem Maria. No entanto, como já referimos anteriormente, esse dogma se trata de uma crença que não encontra suporte nos ensinamentos de Jesus, como está escrito nos Evangelhos. Jesus nunca se atribuiu natureza divina. Não há melhor forma de provar isso citando as próprias palavras de Jesus, conhecida por Marcos 10:18. E Jesus lhe disse: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus." Portanto, se Jesus se recusou a ser chamado de bom, iria aceitar ser Deus? Quando Jesus falou de Deus, referiu-se-lhe como meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Jesus sempre negava possuir qualquer poder. Afirmava que nada era de sua própria vontade, mas sim da vontade suprema de quem o enviou. Em João 5:30 lemos: "Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou." Assim, mesmo afirma em João 12:49: "Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que eu hei de falar." Também em João 7:17-18, Jesus afirma: "Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busco a glória daquele que o enviou. Esse é o verdadeiro e não há nele injustiça." Jesus declarou também que o Senhor é maior do que ele, de acordo com João 14:28, que diz: "Se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu." Tudo que Jesus fez foi pela glória de Deus. Em João 8:29 diz: "E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada." Jesus veio para trazer a boa nova do reino unido de Deus. Lucas 4:43. Ele, porém, lhe disse: "Também é necessário que eu anuncie às outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado." Além disso, Jesus afirmou que só entra no reino dos céus quem fizer a vontade de Deus. Mateus 7:21. "Nem o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus." E em Marcos 3:35 ele diz: "Porquanto quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." De acordo com Marcos 13:32, nem Jesus, nem o Espírito Santo sabem da hora final. Mas aquele dia em diante ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Em Lucas 13:33-34, Jesus fala de si mesmo como um dos profetas. "Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Todas essas palavras que a Bíblia põe na boca de Jesus nos mostra que, em sua relação com Deus, não se considerava mais do que qualquer outro ser humano. Ele não era o Criador, mas sim a criatura. Nada diferente de Adão, que em outra conclusão podemos obter quando vemos rezar a Deus, por exemplo, em Marcos 1,35, 14,35 e Lucas 5,16. Por acaso não é o profeta que reza a Deus, ou Deus que reza para si mesmo? Jesus também louvou a Deus, como fica evidente em Mateus 11,25. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra. Concluímos então que este dogma da divindade não é apoiado pela palavra de Jesus, como está escrito nos evangelhos, como a doutrina da Trindade da encarnação. Esse também surgiu após a partida de Jesus. Uma vez mais nos encontramos diante de uma concessão cristã ao paganismo. Na mitologia das religiões que precederam o cristianismo, podemos ver alguns heróis que foram considerados deuses, os mesmos que os hindus fizeram com Krishna, os budistas com Buda, os persas com Mitra, os antigos egípcios com Osíris, os gregos com Baco, os babilônios com Baal e os sírios com Adonis, os cristãos fizeram com Jesus. Marcos 12,25 relata ele mesmo o episódio com as seguintes palavras: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Como podemos comprovar, Mateus substituiu Deus por Pai, atendendo às razões teológicas, segundo o renomado teólogo Kisman. Tanto Lucas quanto Mateus introduziram não menos que 100 trocas no Evangelho de Marcos pelas mesmas razões. Ao negar o dogma da encarnação, o que é o mesmo da transmutação de Deus em sua criatura, a verdadeira religião de Deus libertou seus seguidores das superstições. A religião de Deus defende com muita firmeza que nem Jesus e nem nenhum outro ser humano é e nem nunca será Deus. As Escrituras Sagradas afirmam que Jesus foi um mensageiro de Deus, como tantos outros que o precederam, e que só comeria em companhia de sua mãe. Uma criatura que come não pode ser Deus, nem Jesus, nem profeta enviado, e nem nenhum outro profeta. O ato de comer implica necessidade material, e Deus é autossubsistente, não depende de nada. Comer implica em digerir, e digerir implica no ato de defecar, que não é compatível com a majestade divina. Um grande número de povos antigos, quase primitivos, negava a possibilidade de um enviado de Deus ser um mortal comum que come e bebe. Recordemos que a Escritura Sagrada relata sobre o que disseram os incrédulos a respeito de Noé. Porém, os chefes incrédulos do seu povo, que negavam o comparecimento na outra vida e que agraciamos na vida terrena, disseram: este é senão um homem como vós, come do mesmo que comeis e bebe do mesmo que bebeis. E mais tarde, o que os beduínos iletrados disseram do profeta Muhammad. E dizem: que espécie de mensageiro é este, que come as mesmas comidas e anda pelas ruas? Porque não lhe foi enviado um anjo para que fosse junto a ele, Muhammad, ademoestador? A divindade de Jesus é rejeitada no Alcorão 5,72. São blasfemos aqueles que dizem: Deus é o Messias, filho de Maria, Jesus. Ainda, quando o mesmo Messias disse: ó israelitas, adorai a Deus, que é o meu Senhor e vosso, a quem atribuir parceiros a Deus,
ser-lhe-á velada a entrada no paraíso, e sua morada será fogo infernal. Os iníquos jamais terão socorredores. Deus também revelou no Alcorão 3:5-9 o exemplo de Jesus ante Deus é idêntico ao de Adão, que ele criou do pó. Então lhe disse: seja, ele foi. Como Adão, que não tinha pai nem mãe. Na verdade, no Alcorão, Deus descreve Jesus como seu profeta, puro e piedoso como os outros profetas, mas sempre como ser humano. Jesus disse no Alcorão 10:19-30: eu lhe disse, sou o servo de Deus, o qual me concedeu o livro e me designou como profeta. Também lemos em Hebreus 7:3 que Melquisedeque nasceu sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, e nem por isso sustenta a natureza divina de Melquisedeque. Nos Atos Apóstolos 3:13 também diz: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. No Novo Testamento, edição católica, dos fatos apresentados acima ao leitor, fica claro que a verdadeira religião de Deus não é a única religião que nega a divindade de Jesus, pois os textos da Bíblia também o fazem. Numa pesquisa realizada por um programa de televisão britânico chamado O Credo, 19 dos 31 bispos evangélicos afirmaram que os cristãos não são obrigados a acreditar na natureza divina de Jesus. A filiação divina. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos ficando por aqui. E no próximo estudo, na próxima oportunidade, nós vamos dar continuidade a esse estudo. Nós vamos falar agora sobre a filiação divina. Um abraço a todos, que o Senhor nos guarde, nos abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.